Bem-vindo a mais um Elefante na Sala, um programa dedicado aos efeitos da liderança Trump no mundo. Esta edição vai focar-se no acordo iminente entre os Estados Unidos e o Irão, anunciado por Trump horas antes de uma ronda de novos ataques contra o Irão, e nas alegações reiteradas por Trump de que as eleições na Califórnia estão a ser objeto de fraude eleitoral, como sempre com Ana Cavalieri à distância e o João Maria Jonet. Hoje também juntar-se-á a nós o Orlando Samões, analista de política internacional. E muito boa tarde. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. João Maria Jonet, vamos começar por ti, por este... Parece que chegou finalmente, não sabemos nunca se vai concretizar, mas as perspectivas são positivas em relação a este possível acordo entre os Estados Unidos e o Irão. Parece-te que é desta? Não, eu aposto sempre contra, na dúvida, porque o que nós... Já foram muitas, dezenas de vezes. Exato. Em que é hoje, está quase... Já houve muitos hoje. Este tem a parte interessante de ser depois de um fecho de mercados, não é? Portanto, dá-nos um bocadinho um sinal que se calhar é mais verdade do que normalmente, portanto não é uma tentativa, pelo menos aparente, mexer com o mercado no dia-a-dia. E nesse sentido, analiticamente, se calhar consigo ver um bocadinho mais esperança do que noutras ocasiões, mas na verdade as exigências que nós continuamos a ver em público, particularmente a parte do Irão, continuam muito maximalistas. Continuam a surgir ideias absurdas, como a ideia de que os Estados Unidos retirariam tropas de todos os países que fazem fronteira com o Irão. O que não faz sentido, e se nós muitas vezes dizemos que as ambições de Trump para uma posição iraniana retirariam ao Irão soberania nas suas relações internacionais, também isto retiraria soberania aos Estados Unidos, que os Estados Unidos não podem aceitar, não é? Portanto, nós continuamos a ver termos dos dois lados que não jogam com a ideia de um acordo. Pode, com tanto maximalismo, acabar a ser um acordo mesmo muito, muito minimalista, que é, pronto, mas vamos só abrir o Estreito de Hormuz e parar com as hostilidades e depois logo se vê o que é que se faz para além disto e chamar a isto um empate. E que benefícios traria esse acordo minimalista? Abrir o Estreito de Hormuz, que é uma necessidade a curto prazo, urgente para a economia mundial, é uma necessidade urgente para as economias do mundo em desenvolvimento, para o Sudeste Asiático, mas também politicamente nos Estados Unidos, para não termos um descalabro do ponto de vista do preço dos combustíveis e isso não afetar muito negativamente o Presidente dos Estados Unidos, sendo que, como já estamos em junho, é difícil dizer que isto não vai afetar muito negativamente qualquer das formas, mesmo que descesse tudo agora para valores anteriores, porque já deixou a sua marca, não é? O impacto negativo já foi sentido. Nós fomos olhar, por exemplo, para a presidência Biden e umas intercalares que nem sequer correram muito mal, mas que têm que correr sempre mais ou menos mal e acabaram por resultar na perda da Câmara dos Representantes. Olhamos para o pico das más condições económicas do ponto de vista da inflação em junho e apesar disso, em novembro, a coisa não deu para salvar, porque é muito difícil para um presidente em funções de qualquer das formas e a percepção de que foram tomadas más decisões é muito difícil de largar. Nós olhamos para o pico da inflação em junho de 22 e em 24, e em novembro, isso ainda é o tema das eleições. Ana, parece-te que é irrecuperável esta marca que já deixaram estes meses de guerra? Eu penso que sim, eu concordo com o João. Eu penso que em novembro ainda haverá perspectiva relativamente aos eleitores, principalmente aos eleitores que estão a ser mais afetados com o aumento do preço do gasóleo e da gasolina, que é, no fundo, um eleitorado novo, MAGA, talvez da classe mais trabalhadora, que depende muito daquilo que são as flutuações do preço, não só dos transportes e do combustível, mas também aquilo que depois afeta o consumo final, o preço final de bens que nós consumimos no supermercado. Isto tudo está interligado. E eu penso que mesmo que a expectativa de Trump seja que, por exemplo, aquilo que é a expectativa dos operativos da campanha republicana e que no Labor Day em setembro
já pudesse haver bons números de inflação, bons números também de emprego, que houve neste mês passado, que isso seria suficiente para, no fundo, estancar aquilo que seria o impacto da guerra do Irão e que, portanto, a expectativa do eleitorado seria, com a guerra terminada, então o boom económico está a ser plenamente realizado e, portanto, vamos favorecer ou vamos, no fundo, beneficiar esta administração. Eu penso que isso não vai acontecer. Eu penso que isto é muito otimista, até porque o eleitorado republicano é um eleitorado que, neste momento, não era o eleitorado que marcava a administração Bush, assim, um eleitorado mais com maior formação, mais ideológico. É um eleitorado neste momento que está muito ligado àquelas suas condições materiais, do seu bem-estar próprio e da sua família. Relativamente ao acordo do Irão, eu, como o João, não tenho uma expectativa muito elevada até ser firmado e nem a ser assinado, é ser executado, porque pode acontecer que quem tem poder no Irão de assinar, nomeadamente Galibaf e Araqi, não tenha depois o poder de concretizar, que são, no fundo, o braço armado da Guarda Revolucionária, que é liderado por Vahidi. E nós já sabemos que Vahidi, também pelo meio de comunicação da Guarda Revolucionária Oficial, que já veio criticar aquilo que supostamente são as excedências que o governo iraniano, por meio de Galibaf ou Araqi, fez relativamente a esta versão final do memorando. Já há descontentamento. Parlamentares da linha mais dura do Parlamento iraniano também já estão a criticar aquilo que são as excedências iranianas. Parece que a versão final que está neste momento a ser discutida será uma que se aproximaria mais da versão americana ou das linhas vermelhas que Trump estabeleceu. Ou seja, para além daquilo que seria a abertura do Estreito de Hormuz sem portagens, mas isto é preciso ser sem portagens. Ou seja, uma portagem que se chame uma taxa de serviço, de auxílio de navegação ou proteção ambiental, não conta, porque isso era mais uma vez dar o poder ao Irão de selecionar quem passa e quem não passa e que com condições. Por isso, sem portagens ou nenhumas taxas, levantava-se então um bloqueio, porque no fundo o bloqueio tinha sido uma reação a essas portagens e ao constrangimento do Estreito de Hormuz. Disso aqui parece-me razoável. Agora, aquilo que se faz ao programa nuclear, não só a destruição, mesmo que seja no Irão, in loco, tem de haver pelo menos a participação das autoridades americanas para supervisionar, não basta ser apenas as Nações Unidas e alguns especialistas, é necessário que a operação de escavação seja feita por tropas americanas, que é uma escavação é uma operação especial de elevada complexidade, e se não forem as forças americanas a fazer, seriam as forças iranianas, e então estaria fora do controle da administração americana. Por isso é preciso saber o que é que o memorando diz relativamente a esse assunto. É preciso também saber o que é que diz sobre a desativação e o desmantelamento de todas as infraestruturas, centrifugadoras e reatores subterrâneos em Natanz, Fordow, Isfahan, e isso tem de fazer parte daquilo que seria o desmantelamento do programa nuclear iraniano. Se não estiver no memorando de entendimento, então é um fracasso para a administração de Trump. Também é preciso haver qualquer coisa relativa ao arsenal de mísseis balísticos, em que as sanções que eventualmente sejam libertadas ou os ativos descongelados não possam ser canalizados, direto ou indiretamente, para alimentar o arsenal de mísseis balísticos e o financiamento de proxies. E se o memorando não referir que o descongelamento de ativos e as sanções só são efetuadas com base em performance, ou seja, com base no cumprimento destas disposições por lado iraniano, então seria também um falhanço por parte da administração de Trump. Eu penso que a administração de Trump tem uma linha muito clara relativamente ao que é de vitória. Eu penso que a expectativa é que a economia iraniana já esteja num ponto de degradação total, que os iranianos então concedam nesses pontos, e vamos ver então qual é que será o texto final do memorando. João Maria, e tem estado aqui a passar em rodapé esta frase: Trump quererá assinar acordo antes do G7. É importante para Trump chegar a este encontro com esta vitória, chamamos-lhe assim, diplomática? Esta é a nova negociação ucraniana, não é? A negociação ucraniana ia sempre ser concluída antes de algum feriado. Havia um feriado, como muitas coisas que Donald Trump disse. O próximo feriado é que antes do Natal isto resolve-se, antes da Páscoa isto resolve-se, antes do dia do Martin Luther King isto resolve-se. E agora há esta nova versão para o Irão, que é antes da Cimeira X isto resolve-se. Já ouvimos esta conversa antes da visita de Trump à China, não é? Que tinha que haver um entendimento, Donald Trump não podia chegar à China com a situação do Irão por resolver.
E, no entanto, Donald Trump foi à China. Voltou, já foi lá Vladimir Putin, já foi à Coreia do Norte e a coisa mantém-se. Portanto, eu acho que estamos totalmente de acordo, eu e a Ana, nisto. É difícil ver um rigor nesta administração que dê segurança sobre o que é que será um entendimento, e é difícil ter confiança de que o que esta administração diz sobre o horizonte de um entendimento seja real. De facto, há essa esperança. Eu acho que é uma esperança importante que Donald Trump passou ao próprio povo iraniano. Aliás, em que é que cada um cedeu, não é? Claro. Em cada uma das partes cedeu para conseguirem finalmente este consenso, claro, como lhe chama o Paquistão. Para mim já há uma cedência importante que o Irão deve sentir, que é em relação ao início do ano, que é em relação à ideia que Donald Trump trouxe para cima da mesa da mudança de regime. Não é? Só por existência destas negociações, mas os seus termos já revelam que Donald Trump parece ter deixado de ter esperança numa mudança de regime, e essa ideia que ele deu ao povo iraniano, podem sair à rua que eu vou estar lá para vocês, não se realizou. E parece que até saiu reforçado, de alguma forma. De alguma forma, com esta... o regime sai reforçado politicamente, do ponto de vista da comunicação política, até na ideia de que a maior potência do mundo e o seu presidente dizem: o vosso regime tem que acabar. Nós vamos fazer pelo vosso regime acabar. E quando ele sobrevive, por mais destruído e estraçalhada que seja a economia, passa uma mensagem de força complicada. E aí eu acho que Donald Trump não está a ser muito estratégico em coisas grandes e pequenas, mas seja na maneira como fala sobre os seus interlocutores no Irão, seja da maneira como deu essa força ao povo, se calhar no momento errado, publicamente, até em coisas pequeninas. Eu dou aqui um exemplo. Está agora, os Estados Unidos jogaram ontem, hoje de madrugada, o seu primeiro jogo no Mundial. Esta coisa de não deixar... ganharam. Exato. Esta coisa de não deixar o Irão estar nos Estados Unidos e de criar estas más condições para o Irão é até um sinal de uma administração pouco informada historicamente. O futebol é uma coisa historicamente associada às pessoas que não gostam do regime no Irão. O regime tentou proibir o futebol, proibiu as mulheres de irem ao futebol. E a primeira vez, em 98, em que o Irão ganhou um jogo aos Estados Unidos no Mundial, houve manifestações que iam deitando abaixo o regime, porque as mulheres saíram à rua associadas à ideia do futebol, onde elas não podiam estar presentes, porque os opositores do regime sentiram que havia uma janela de esperança e de oportunidade. E Donald Trump, em vez de ter gente à sua volta que o informe disto e diga: olha, até dava jeito que o Irão tivesse aqui, que isto corresse bem, porque isto podia ser um momento em que as pessoas saem muito à rua no Irão, e no momento em que as pessoas saem muito à rua no Irão, o regime podia perder o controle. Em vez disso, temos esta lógica atabalhoada, de às vezes reconheço, outras vezes não, às vezes são meus amigos, às vezes odeios, que não dá grandes perspectivas. E em relação a essa questão, Ana, há aqui um outro elemento também importante, convém falarmos dele, que se chama Benjamin Netanyahu. Sim, nomeadamente saber se o Líbano está incluído neste memorando de entendimento e em que termos. É difícil aceitar que dentro daquilo que é o que nós vamos achar como estando incluído no poder de dissuasão iraniano, ou seja, naquilo que será a sua esfera de influência regional, que o Líbano e o Hezbollah, de forma mais concreta, esteja incluído. Isso é algo que desestabiliza a região, não pode acontecer nos termos em que, ok, o Hezbollah, como proxy do regime iraniano, entra no esquema de cessar-fogo. Se violar o cessar-fogo, fazendo mobilizações logísticas ou alguns ataques com rockets ao norte de Israel, então Israel continua naturalmente na sua legítima defesa para assegurar a segurança das suas populações. Mas lá, mais uma vez, é um problema de concretização. Aquilo que se vai assinar e o facto de este memorando de entendimento demorar na parte de negociação tanto tempo a ser realizado, significa que provavelmente aquilo que são os fatores de concretização, de execução, que é o importante, os contratos e os tratados internacionais não valem pelo que é assinado, mas valem pelo quão o conteúdo é passível de ser executado. E daí, então, saber se Israel tem a possibilidade e naturalmente tem, Israel como soberano, por mais dependente das suas alianças, nomeadamente aquilo que é a ajuda militar americana, continua a ser um país soberano e nunca vai abdicar daquilo que é o seu entendimento de segurança nacional e as suas perspectivas de legítima defesa da degradação do Hezbollah. Mas
É preciso também saber até que ponto, em termos políticos, Donald Trump não irá ceder ao incluir o Líbano, e se incluir o Líbano, Hezbollah, mais especificamente, se incluir em que termos. Isso vai ser importante. Ana, deixa-me interromper-te para introduzir esta informação, que de resto também já está a passar em rodapé, sobre uma declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão que nega a assinatura de um acordo de paz com os Estados Unidos amanhã. Não descartam um entendimento nos próximos dias, mas de qualquer forma pede cautela sobre o assunto. E aproveito para introduzir com esta nova informação Orlando Simões, nosso convidado de hoje aqui no Elefante na Sala. Orlando Simões, esta informação é de facto preciso cautelas depois de todos estes avanços e recuos dos últimos tempos em relação a este tema? Pois, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Obrigada. E toda a cautela é pouca, não é? Porque estamos aqui a ver os interlocutores que se vão, no fundo, revezando, não é? Nesta pergunta-resposta em que, na realidade, não sabemos assim tão bem até o conteúdo. Ainda agora estava a ouvir Ana Cavalieri sobre a questão da inclusão, por exemplo, do Líbano ou não neste acordo. Da inclusão da questão do Estreito de Hormuz ou não, ou da inclusão do nuclear. Os termos em que estamos a falar é muito, está dentro do acordo este assunto ou está fora do acordo? E creio que o Irão é perito a deixar estes assuntos também ali numa área cinzenta. O Irão não quer uma resposta sim ou não. No caso do nuclear vai tentar, por exemplo, atrasar. Por isso é que já se fala, e uma das questões que se falou logo ao início, nós sem conhecermos o memorando, notámos que, e muita comunicação internacional foi dizendo que pode haver duas fases. Duas fases é o quê? É empurrar alguns assuntos, que são os assuntos mais complexos ainda por cima, não é? Que são aqueles que deveriam ser mais clarificados. Ou seja, arrastar no tempo, ter para já um memorando para depois ter um acordo, é uma forma de o governo do Irão atual, cujo apoio popular deve estar muito fragilizado. Nós não sabemos que percentagem é que efetivamente apoia. Há quem diga 5%, 15%. Ou seja, são muito mais aqueles que gostariam de ver este regime derrubado. Mas este governo, assim, até está a ter alguma credibilidade. Está a negociar, apesar de haver muitos mediadores. E uma das razões pelas quais nós estamos neste caos é porque o número de mediadores também pode estar a ser exagerado. E são muitas vezes mediadores sem força suficiente para impor de um lado e do outro. E, portanto, com este número de interlocutores nós não sabemos nem o que está dentro nem o que está fora. O Irão vai saindo com alguma credibilidade porque parece estar a negociar com os Estados Unidos e até de uma perspectiva e de uma maneira que até lhes dá, até alguma internamente, força, porque... Em igualdade, não é? Quase em igualdade. É a sensação que temos, não é? Que contrasta com a dimensão militar na qual o conflito é totalmente assimétrico, mas em que se calhar os Estados Unidos já exploraram todas as possibilidades que tinham para por via da força e agora, se calhar, estes últimos recuos, que nós até não percebemos muito bem, por um lado podem ser desenvolvimentos nas negociações secretas em que houve mesmo uma aproximação e nós tivemos essa possibilidade por via do próprio Araghchi ter dado a entender, nunca tivemos tão perto quanto agora e ficámos com a sensação que se calhar era real. Mas Trump, se calhar, está... Mas depois com os ataques, não é? Também há os uma... ataques continuam. Continuam e ainda agora, esta madrugada... Claro, mas também sabemos que este... As forças norte-americanas dizem que abateram uma série de drones iranianos. Portanto, fica sempre aquela ideia de que como é que pode avançar do ponto de vista diplomático se continua a haver Pois, porque se calhar Trump está a tentar experimentar tudo. Exato. Que é, continua a ameaça, continua a ser um cessar-fogo técnico que na realidade continua, enfim, muitas ações de guerra e continua a dizer que está a negociar e se calhar a cada vez que vê do outro lado algum tipo de... aquilo que possa ser a percepção de uma cedência, Trump se calhar não resiste a ser demasiado transparente. Ou seja, ele sequer também está a ser um pouco enganado no meio disto, em que cada vez que vê algum tipo de possibilidade de acordo, já estamos muito perto. Ele pode estar a ser sincero. Mas para nós fica o caos porque depois vemos os recuos. Ou seja, não sei até que ponto é que não há aqui uma experimentação. E porque esses recuos também, de certa forma, o fragilizam ao próprio Trump. Pois, porque nós estamos mais habituados a ver líderes nos Estados Unidos com mais distância perante estes assuntos, para não caírem tanto em contradição. Ele está mais disposto à transparência, a parecer-lhe que agora está tudo bem, mas se calhar não está assim tanto. E nós vamos sentindo, se calhar, nesta ambiguidade que os desenvolvimentos não são verdadeiros,
Portanto, estamos aqui numa situação em que possivelmente também o que está fora ou o que está dentro pode ter a ver com questões, nomeadamente financeiras, com a questão não só do levantamento de sanções, mas também da questão dos ativos congelados, porque eu acho que se calhar este regime do Irão está disposto a ceder, mas com algum retorno, alguma com a contrapartida, de ter uma contrapartida daquelas que Trump também percebe bem, ou seja, do ponto de vista quase muito transacional, porque no fundo estão a ser práticos. Mas enfim, no meio deste clima de experimentação em que Trump vai experimentando vários discursos ao mesmo tempo em várias camadas, também pode estar a testar as reações do Irão para ver de qual destas a ameaça, a guerra, a negociação, qual destas qual delas vai melhor? resultar. Passamos para outro tema ainda, nestas ambiguidades e nestas de discursos e declarações de Donald Trump, mas em relação a outro assunto, João Maria, sobre esta entrevista em que voltou, da qual saiu abruptamente, em que volta a falar de ilegalidade, de atraso na contagem dos votos, mais uma vez de fraude eleitoral. Voltamos a este tema pela boca de Trump mais uma vez, em relação às eleições na Califórnia. Sim, na Califórnia não só, ele voltou a falar das eleições de 2020. As eleições de 2020 permitiram criar este clima pelas suas circunstâncias excepcionais, não é? Durante a pandemia, com muito voto à distância, muito mais do que é costume, apesar dos Estados Unidos terem uma história muito antiga de voto por correio, sem necessidade de nenhuma justificação prévia. Já desde os anos 70, muitos Estados têm vindo a adotar esse voto por correio sem necessidade de nenhuma justificação para isso. E a pandemia, por ter sido uma eleição com tanto voto por correio, levou a muitas teorias da conspiração sobre quem é que estava afinal a mandar os envelopes e acima de tudo, a teoria mais usada, que parece a mais óbvia, mas para mim também me parece a mais descabida, é a coisa da contagem. Não é? É o famoso stop the count de Donald Trump, quando sentiu que ia perder a Pensilvânia e disse: a contagem tem que parar porque eu ainda estou a ganhar. E houve aquele momento até hilário nas eleições de 2020 em que ativistas republicanos na Pensilvânia exigiam que se parasse a contagem e no Arizona, ao mesmo tempo, em simultâneo, exigiam que se continuasse a contagem porque Trump estava a ganhar terreno em relação a Biden nos votos à distância. Há esta lógica no Partido Republicano, que é uma lógica institucionalmente muito perigosa, que é: todas as eleições que nós não ganhamos são fraude. Até em sítios, e isso é o que é extraordinário na Califórnia, até em sítios como Los Angeles, em que 75% dos votos vão para o Partido Democrata regularmente. Portanto, a ideia que os republicanos têm, que se não fosse fraude generalizada, eles teriam ganho uma cidade em que Kamala Harris teve 75% dos votos, é completamente absurda. E lá está. E coisas... Outra coisa que não bate certo uma com a outra, não é? Em 2020, Donald Trump perdeu as eleições e, ao mesmo tempo, o Partido Republicano ganhou lugares na Câmara dos Representantes. No mesmo boletim, pessoas votaram republicano para a Câmara dos Representantes e democrata para presidente. E querem-nos fazer pensar que os estrategas do Partido Democrata roubaram a eleição presidencial, mas esqueceram-se de preencher os outros boletins, ou preencheram republicano para disfarçar, ao ponto de serem vários congressistas novos republicanos eleitos. Tudo isto é absurdo. Agora, dito isto, a Califórnia podia ter um sistema de contagem de votos muito melhor, e não é daqueles casos... Há ali 7 dias, há ali uma... Há muito tempo, porque a lógica é: todos os boletins que são enviados até ao dia da eleição. E, portanto, se os correios se atrasarem 3 semanas, eu tenho que contar o boletim 3 semanas. Agora, a Califórnia aqui tem culpa, porque podia começar a contar os seus votos que vai recebendo por correio antes e começa a contar todos a partir do dia da eleição. Isso é um erro que outros Estados não cometem. E, portanto, ao fazer isso, ao começar a contar só depois da eleição, cria esta miragem, o que se chama a miragem encarnada, não é? Que é a ideia de que os republicanos vão à frente e depois aparecem imensos votos democratas, porque os democratas tendencialmente votam mais por correio. E não estamos. Por exemplo, na Pensilvânia eu posso dizer: os republicanos não permitem propositadamente que se faça esta contagem antes para haver essa miragem para depois fazer... Isso é um facto. Pode-se dizer isso sobre a Pensilvânia. Sobre a Califórnia não pode. Os democratas podiam mudar esta lei se quisessem. E aí é um autogolo completamente desnecessário. E, portanto, acho que isto exigia uma reforma
Agora, não faz sentido. Não faz sentido porque, ao mesmo tempo, os republicanos dizem que houve batota para Spencer Pratt não ficar em segundo em Los Angeles, no mesmo boletim em que, afinal, Steve Hilton conseguiu ficar em segundo para governador. Portanto, só roubaram a eleição em Los Angeles, esqueceram-se de roubar no resto do Estado. Tudo isto é absurdo, mas pronto, Trump acredita nisto, aparentemente. Orlando Simões concorda? Sim, eu devo dizer que isto... Ou há argumentos plausíveis da parte dos republicanos para... Em princípio, não para há acreditarem uma fraude, que há fraude. Mas pode ser muito pontual a não existir na Califórnia. A impressão que dá é de facto estranha porque passa-se muito tempo entre começar a contar os votos e termos a certificação que vai ser só quase em julho. Agora, isto acontece porquê? Porque houve uma grande tentativa de haver um aumento de participação das pessoas e então até as pessoas que enviarem o voto por correio têm 20 dias para, se houver algum engano ou de assinatura ou de algum tipo de questão, para poderem até corrigir. Acontece que muita gente enviou à última da hora, o que também retirou esta possibilidade da correção. Tem contado o carimbo. Portanto, o carimbo dos correios conta como sendo e pode ser quase até ao dia. Isto, claro, que gera aqui alguma perturbação. Ainda assim, há pessoas de ambos os partidos em todas as fases do processo. Portanto, em princípio, não há aqui uma grande... Não deve haver falta de verdade nestes resultados. Acontece que o tal Spencer Pratt, desta vez... os republicanos pensaram que podia ter alguma hipótese para a Câmara, mas surgiu esta pessoa de origem da Índia, também muito conhecida, com outro tipo de causas e que... Desafiar pela esquerda. A desafiar pela esquerda e não pela direita, chamada Nityan Raman, que de facto conseguiu granjear múltiplos apoios. Ela, que aparece primeiro em baixo, consegue depois passar para o segundo lugar, portanto fica só perante a própria incumbente. São duas democratas. Esta questão também da Califórnia ter o chamado sistema de top two, portanto normalmente as primárias são abertas entre republicanos e democratas. E espera-se naturalmente que os dois melhores, independentemente de serem democratas ou não, possam concorrer nas eleições. Devo dizer que as 52 eleições por distrito, eu creio que, posso estar aqui enganado no número, mas não muito, cerca de apenas 8 é que não têm um candidato republicano contra um democrata. Portanto, apesar de ser aberto, acaba por bater certo, tal como nos outros estados em que temos de um lado e do outro. Ficam dois candidatos democratas ou dois republicanos. Devo dizer que há aqui um contraste entre a Flórida, que conseguiu dar os resultados em 40 minutos, e é dos sistemas... A Flórida é muito rápida a contar e é também dos sistemas... Também é traumatizada por 2000. Sim, ainda está com o trauma 2000. Tem um sistema, se calhar, um bocadinho mais arcaico. Mas o que é facto é que este tipo de sistemas, às vezes, é melhor, porque espreiar no tempo dá origem a, pelo menos, que haja estas inquietações de Trump e, se calhar, de outros. Às vezes queremos muito que haja participação, na realidade nem esse é bem o caso. A Flórida conseguiu mais participação desta vez, apesar do sistema mais arcaico, do que a Califórnia, o que significa que isto às vezes criar dúvidas não vale muito a pena. Nós também, aqui em Portugal, também temos um pouco esta discussão, também tentamos aumentar a participação através do voto antecipado, que no fundo depois também é enviado e também gera-se aqui esta situação que pode ser um bocadinho perturbadora. Mas nós fazemos bem, nós contamos antes. Nós fazemos melhor, de facto. Que era o que a Califórnia devia fazer. E os votos são enviados selados, mas ainda assim é na presença de todos os membros dos partidos que as pessoas votam no dia principal. O que é facto é que o voto por correio, em casa, nós não sabemos que tipo de pressões é que podem estar a haver. Para mais, como foi dito, é um voto super complicado porque estão a eleger muitos órgãos ao mesmo tempo. E do caso do governador... Nesse sentido é bom ser em casa, sim, não é? Temos o Steve Hilton, que é antigo da Fox News, até a conseguir passar para as eleições propriamente ditas, o que significa que os republicanos têm... publicamente por Donald Trump. Sim, e portanto os republicanos têm todas as hipóteses na Califórnia e com este sistema vão continuar a ter, que muitas afinações são necessárias para que pelo menos não haja um melindre, porque às vezes a democracia não basta que as coisas sejam sérias, como parece que estão a ser plenamente na Califórnia, também tem que parecer. Tem esta coisa estranha que é as primárias são muito preditivas do resultado final, ou seja, quando se somam todos os candidatos democratas e republicanos nas primárias, isso é muito parecido com o resultado final. Portanto, Steve Hilton fica em segundo, mas ele e o outro republicano dão 35 pontos. Portanto, é provável que andem aí, nos 35, 40 pontos. Ana, estás à distância, mas não nos esquecemos de ti. Não é, de facto, a primeira vez que Donald Trump ataca o processo eleitoral na Califórnia.
Não te surpreenderam estas declarações? Eu penso que o processo... Não me surpreenderam, até porque eu acho que o processo eleitoral da Califórnia é uma vergonha e não passa aquilo que são os estándares mínimos de credibilidade, porque as eleições, para além de serem livres e justas, têm de ter uma aparência de credibilidade. E há há três coisas no sistema da Califórnia e também que foi adotado em outros estados nas regras da pandemia, que para mim são chocantes do ponto de vista de como eu acho, ou seja, isto é uma opinião política pessoal, que o ato de voto como afirmação política do indivíduo deve ser executado. Antes de mais, em primeiro lugar, o registro para ser eleitor na Califórnia pode ser feito com documentos que não são exclusivos a cidadãos e depois verificar e registar com a ausência daquilo que é uma base de dados centralizada de cidadania não existe. Pode-se registar tendo uma morada, tendo carta de condução, tendo um número de segurança social, e isso eu, quando vivi 10 anos nos Estados Unidos, não tinha cidadania americana, mas tinha esses documentos que eu poderia aproveitar e também tinha uma morada de residência. Isso, à partida, já é para mim uma falha do sistema que eu penso que devia ser corrigida. Número 2, eles têm a possibilidade de fazer, aliás, não é possibilidade, é algo legal, eles, independentemente da pessoa requerer o voto antecipado ou requerer naquilo que são as suas câmaras municipais ou os seus serviços de eleitores, conseguir ter o boletim de voto antecipado, porque já está ali a haver uma diligência, uma previsão que não poderão votar no próprio dia. Na Califórnia aquilo é imediatamente, de forma automática, expedita com vários meses de antecedência. O que significa que muito antes do dia das eleições há milhões e milhões de boletins de votos que estão espalhados pelas residências. Isto significa que o voto, como ato que a pessoa tem de fazer na forma privada de uma cabine, sem nenhuma manipulação, ou influência indevida, ou capacidade de suborno, ou capacidade de qualquer tipo de interferência, que é assim que nós entendemos, por isso é que eu não posso levar o meu marido, ou a minha mãe, ou a minha avó na cabine do boletim de voto, para saber que naquele momento é uma livre escolha minha, sem nenhuma manipulação ou influência indevida. Durante meses, esses milhões de boletins de votos estão espalhados por todas as casas, o que significa que, com outra coisa que eles têm, que é a possibilidade de ballot harvesting, colheita de votos, que no caso da Califórnia quer dizer que um voluntário de campanha pode recolher milhares de votos, por exemplo, em bairros de minorias, onde a ação política das máquinas partidárias é muito intensa e que talvez então essa recolha de votos não é feita com aquela diligência pelo processo eleitoral da livre escolha do indivíduo votar, sem nenhuma pressão, sem nenhum favor, não é executada. Isto aconteceu na Califórnia foi por causa da pandemia em 2020, foi algo que se espalhou em vários estados em 2020. Não estou a dizer que há fraude, o que eu estou a dizer é que o poder das máquinas partidárias bem organizadas é enorme. Relativamente àquilo da história de fraude ou de reputação, já é muito antigo, ou seja, nós pensamos que alegar fraude eleitoral é algo recente, não é? Talvez o caso mais famoso seja com JFK e o Nixon, em 1900, na primeira eleição em que JFK ganhou, em que os republicanos durante décadas alegaram que tinha havido fraude eleitoral em Illinois e no Texas. No Illinois, porque Richard Daley, acho eu, que era o grande dono da máquina partidária democrática, mas estava, penso eu, em counties ligados a Chicago, dominava muito aquilo que era a possibilidade de conseguir tirar os votos, não tirar o voto, get out the vote, não sei como é que se refere. Mobilizar. Mas também no Texas, que era o estado de Lyndon Johnson, mas era mobilizar, não era, é mais do que alugar carrinhas para levar os eleitores Chama-se um cacique em Portugal. Lá é mais chique, chama-se Community Organizer. Mas lá, no Illinois, a acusação era mesmo que tinha havido manipulação de votos, porque as pessoas que estavam a contar nos precincts estariam supostamente corruptas, essa era a alegação. No Texas era a máquina política de Lyndon Johnson. Durante décadas os republicanos referiram. Isto tudo para dizer que, na minha perspectiva, naquilo que eu acho, na minha posição política, do que é que um voto deve ser feito e como deve ser feito, é uma vergonha aquilo que se passa na Califórnia, é uma vergonha daquilo que se passa em outros estados dos Estados Unidos e só prejudica aquilo que é a credibilidade do processo eleitoral.
Sim, mas uma coisinha, é dizer, de facto, isto é verdade e era bom que todo o processo fosse com muito mais lisura e certeza, também para não só não ser fraude, mas também não aparentar. Os americanos presumem muito a boa fé. E então não há uma instituição, um Estado que faça, o Estado da Califórnia, a fazer os cadernos eleitorais em que saiba exatamente as pessoas que lá estão. Eles permitem, de facto, que as pessoas se mobilizem para o voto e digam não, eu tenho condições para isso, e o tipo de documentos também foi deixado um pouco aos Estados. Apesar disso, isto é muito investigado, constantemente, e tirando 2 casos recentes, Miami em 97 e agora uma eleição para o Congresso em 2018 na Carolina do Norte, não há fraude que mude, já não há fraude que mude resultados e praticamente não há fraude de todo, de coisas que podiam acontecer por isso mesmo, uma pessoa aparecer e dizer que é outra e as outras confirmarem, porque há esse mecanismo que é, eu podia aparecer, dizer que sou o Orlando e se a Ana confirmasse, o senhor podia dizer que sim, mas mesmo assim, com tanta investigação que se fez, com tanto caso judicial, de facto a boa fé tem, há aqui uma parte boa da boa fé. Que em princípio as pessoas não abusam muito. Algumas, se calhar, podem tentar enviar no próprio dia por correio e tentar ir à urna de voto, buscar mais um. Mas são sempre casos tão pequeninos e tão poucos que não teriam capacidade ou para mudar uma eleição. Podem, de facto, haver investigação, porque lá está, eles estão a ver até as assinaturas de quem vota e a confirmar, e, portanto, tenta-se que os dois partidos participem, e não é por serem este tais sistema two-top, em que os democratas podem muitas vezes estar uns contra os outros, como acontece em alguns distritos, que isso signifique que os do Partido Republicano não estejam a participar na tramitação de todos os resultados. Mas eu não sei se posso só fazer... Ana, temos mesmo de ir, estamos no último minuto. Eu sei. E temos de ir para as sugestões, mas conclui. Então, eu sei que tem... Eu discordo que com aquilo que é falta de dados centralizados, essas investigações de fraude sejam tão efetivas ou sejam tão abrangentes como se pretende. Também o problema não é haver fraude às regras. Eu estou a dizer que as regras em si são más naquilo que deve ser o ato eleitoral. E aquilo que se passa em Los Angeles é que, com 65% dos votos, Spencer Pratt estava 7 pontos acima de Nithya Raman. E o grande problema é que depois, a determinada altura, os votos que estavam a entrar por correspondência, em vez de ter aquilo que era o percurso natural de Karen Bass continuar à frente, como, no fundo, a prioridade de escolha do Partido Democrata, de repente a Karen Bass começou a ter muito menos votos, o que é algo um pouco estranho, e a Nithya Rassam a passar do terceiro para o primeiro lugar naquilo que seriam os votos de correspondência. Isto porque, como o Orlando muito bem disse, as primárias são selvagens. E esse problema da anomalia estatística, eu não estou a dizer que é garantia de fraude, mas há uma coisa que não interessava ao Partido Democrata de acontecer. Mas o facto daquilo que... Mas aquilo que a é máquina do Partido Democrata Bass, interessava o Spencer Pratt passar, que era para a Karen Bass ganhar de certeza. Assim podem perder para uma insurgente dentro do partido. É que até porque a Raman não é bem do Partido Democrata, ela pertence àquele dos chamados democratas socialistas democráticos da América, portanto está mesmo à esquerda. Aqui só uma nota, é que às vezes a escolha entre o presencial e o correio é indiretamente uma escolha também política, porque presencialmente há mais republicanos a votar e por correio há mais democratas a votar. Muito bem, eu já não temos tempo para... Ana, não temos tempo nenhum para as sugestões, esgotámos o tempo totalmente, mas encerra assim e em concordância. E muito bem, este elefante na sala, obrigada aos três. Obrigado. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.